trabalhar juntos. Mas uma coisa é certa, tem que parar de desmatar, tem que parar de atear fogo, tem que começar a fazer planos de adaptação para que a gente possa estruturalmente enfrentar esses problemas. Não é mais aquele velho normal que a gente tinha. O rio vai encher, vai baixar, vai ter um repiquete. Não, isso tudo mudou. E agora eles estão secando de uma forma muito veloz, com a combinação de um processo de baixa quantidade de chuva e alto processo de evapotranspiração. A senhora mesmo falou que há 35 anos, em 88, a senhora já era ridicularizada, por assim dizer, né? Por já fazer esse alerta do que hoje estamos vivendo, né? A gente gostaria que, de fato, fosse apenas, entre aspas, radicalismo, mas, infelizmente, nós estamos assistindo aquilo que a senhora falou há 35 anos. Aos críticos aqui no Estado, a senhora bem sabe, que dizem que, e reitero, entre aspas, que não são falas minhas, que a Marina Silva, quando saiu do Estado do Acre, não fez mais nada pelo Acre. Eu gostaria que a senhora desse uma resposta a essas pessoas que ainda seguem com esse tipo de discurso em relação à senhora. Eu acho que nem precisa dar uma resposta. Não é? As pessoas que acompanham o meu trabalho como senadora, como vereadora, deputada estadual, como ministra do Meio Ambiente, né? Elas sabem qual é a resposta, é de continuar trabalhando. Eu sempre digo que eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Se nós não tivéssemos aqui, e o desmatamento não tivesse caído ano passado 50%, e esse ano não tivesse caído 45%, se nós não tivéssemos um plano para retomar as políticas de combate aos incêndios, de combate ao desmatamento, se nós não tivéssemos hoje um programa Bolsa Família que está atendendo as pessoas em situação de extrema pobreza, se não tivesse uma defesa civil articulada hoje, atendendo os municípios em calamidade, nós estaríamos vivendo uma situação de caos total. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu sei muito bem o que tenho feito ao longo da vida e obviamente, que Deus e o povo acriano que acompanha de boa fé o meu trabalho sabe o que eu estou fazendo, inclusive contribuindo para que o desmatamento aí no Acre, em parceria com o governo, tivesse uma queda também, como tem acontecido em vários estados da Amazônia, desde que assumimos aqui o Ministério do Meio Ambiente, o presidente Lula no governo. Então, é o meu mote, né? É preferível sofrer injustiça do que praticar injustiça, e a minha atitude é de solidariedade com todas as pessoas, inclusive com essas que fazem as críticas, né? Porque, como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E, nesse momento, a gente tem que trabalhar para todo mundo. Ter a floresta preservada é bom para todo mundo, ter os rios perenes, cuidados, é bom para todo mundo, né? Ter um sistema de saúde pública que atenda as pessoas é bom para todo mundo, ter um programa social, como é o caso do Bolsa Família, é bom para todo mundo, ter Minha Casa Minha Vida é bom para todo mundo, é isso que a gente tem que fazer, né? O governo tem que fazer a sua obrigação, independente de quem concorda, de quem discorda, de quem votou, de quem deixou de votar. Perfeito. A senhora falou do antigo normal, que era ter o repiquete, o rio subir, o rio descer. A senhora bem sabe, como acriana, que os antigos, eles diziam que uma grande estiagem precede uma grande cheia. O nosso estado, nesse ano, viveu uma grande cheia e agora nós estamos vivendo uma estiagem assustadora. A senhora, enquanto acriana, como que a senhora avalia essa frase que os antigos falavam? Eu ouvia do meu avô, ouvi da minha avó. Eu gostaria de ouvir da ministra do Meio Ambiente. Bem, eu ouvia muito do meu pai também, que achava que conhecia como era a dinâmica do rio Acre, né? E muitas pessoas aí em relação ao rio Juruá e tantos outros rios
da nossa região. Infelizmente, essa realidade mudou. Você tem a grande cheia, tem a grande estiagem. A diferença é que antigamente havia um espaço, um intervalo bem grande entre um acontecimento e o outro. E agora eles estão cada vez mais intensos e estão cada vez mais frequentes. Essas duas coisas é o que mudou, mas continua sendo grandes enchentes em um rápido período de tempo e estiagens que vão ficando cada vez mais longas. E um fenômeno que os cientistas estão falando, né, que é essa combinação de que vai diminuindo as precipitações e vai aumentando o processo de evapotranspiração dos rios, dos lagos, dos igarapés e das lagoas, em função do aumento da temperatura e de fenômenos climáticos que nós ainda nem temos, né, a dimensão do que isso vai causar. E no caso do Acre, da Amazônia, de todo o planeta não é diferente, infelizmente, inclusive com ondas de calor que começam a prejudicar também a saúde das pessoas, principalmente de crianças e pessoas idosas. Acho que esse é o momento da gente olhar para tudo isso e aprender com tudo isso. Ninguém tem que ser julgado por, no passado, duvidar disso. As pessoas não são cientistas, não têm a obrigação de sabê-lo. Mas agora que nós estamos vendo acontecer, nós não temos por que não ter uma atitude diferente. E a atitude diferente é, sem sombra de dúvidas, a gente parar de desmatar, parar de fazer emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo, de gás, reduzir as emissões para que a Terra não continue aumentando. E quem é da floresta, ou tem um capão de mato, como dizia a minha avó, do lado da casa, sabe que aonde tem a floresta, a temperatura diminui, o clima, o microclima fica equilibrado, as nascentes ficam preservadas, os rios não são assoreados. É isso que vem sendo dito e é isso que a gente precisa trabalhar num grande mutirão. Inclusive, nós temos um plano, que é o plano União com os Municípios, que está mobilizando cerca de mais de 700 milhões de reais para atuar com os municípios nas agendas positivas, porque você não pode só ficar com a agenda de punição, para que as pessoas possam produzir da forma correta, fazer a regularização fundiária, regularização ambiental, fazer processos de recuperação de nascente, de área de preservação permanente, para poder melhorar a situação de escassez hídrica que existe em muitas propriedades e nos projetos de assentamento que a gente tem aí, como é o caso do Padre Peixoto. Tem muita gente aí que tem que fazer, não é, açude. Imagine, a gente ouvia falar isso dos antigos que vieram do Ceará, que era preciso fazer açude. Na Amazônia, a gente ficava pensando, como assim fazer açude? Hoje, tem programas de açudagem na Amazônia, o sertão virando mar e o mar virando sertão, como a gente viu na bela música do Luiz Gonzaga. Ou seja, a gente vai ter que mudar. E ir trabalhando conjuntamente, é um aprendizado. Eu digo que essa agenda não é de esquerda, não é de direita, ela é de ser humano, de quem tem bom senso. Só os negacionistas vão continuar dizendo que o que está acontecendo não está acontecendo, mas as pessoas que vivem e consideram a realidade, essas, com certeza, seja da posição política que for, vai ter que ter programas e ações para enfrentar a questão da mudança do clima. Aí nós temos problema de abastecimento de água. Isso é um problema grave e, obviamente, que o governo federal é solidário, Ministério da Integração, Ministério das Cidades, a gente precisa se articular cada vez mais, governo federal, governo estadual, nessas situações, para que a população não tenha que pagar o preço de tudo isso que está acontecendo. Perfeito, eu sei que a senhora tem muito trabalho a fazer hoje, muito atarefada, como sempre. Eu vou fazer uma pergunta final, que não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem ao povo acreano. Qualquer uma. Mensagem de Marina Silva. Acho que é a mensagem da união, do trabalho conjunto.
Nesse momento é fundamental esse trabalho entre o governo federal, o governo do estado, as prefeituras. O presidente Lula tem nos orientado, e isso é a forma como eu aprendi a trabalhar. Nós fizemos uma reunião na sala de situação, chamamos todos os governadores, o governador Gladys Cameli compareceu à reunião, fez a sua contribuição. Isso é muito importante. As pessoas saberem que o mais importante é o interesse da população que está pagando um preço. A outra mensagem é que o Estado do Acre ele é uma referência. Foi aí que surgiu a ideia do socioambientalismo. Foi aí que surgiu, né, a luta para que, inclusive, os assentamentos, a reforma agrária, não fosse o modelo tradicional dos lotes quadrados, mas que se criasse as reservas extrativistas, que é uma nova modalidade de preservação do meio ambiente. Foi aí que surgiu a junção do ambiental com o social, porque sempre a gente trabalhava na lógica de que não era só a questão ambiental estrito sensu, que tinha que resolver os problemas das pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade. Então, o Acre tem um legado de esperança para essa crise climática, e eu acho que, nesse momento difícil, a gente pode fazer algo que seja transformador. É um estado pequeno, com muitos desafios em termos da nossa população, ainda somos uma população pequena, mas temos uma grande extensão de área, né, no nosso estado, mas a gente pode aí sim apostar na transformação do modelo de desenvolvimento. Aí nós criamos e implementamos os primeiros sistemas agroflorestais, que foi a contribuição do professor Paulo Kagiyama, do professor Paulo Nogueira Neto. O Acre foi o laboratório de muita coisa que hoje está dando certo em vários lugares do país, que, infelizmente, a gente tem que retomar políticas que foram abandonadas, mas que elas fizeram daí o grande laboratório, começando por Chapuri, ali com a luta do Chico Mendes. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade em falar conosco. Eu sei que a sua agenda tem sido mais agitada do que é normalmente, e eu desejo o melhor para a senhora e para o nosso país também. Eu é que agradeço, Anne, pela oportunidade de falar com você e com as pessoas que nos acompanham, e mais uma vez, meu abraço de solidariedade a todas as pessoas, e o governador Gladys, os prefeitos, todos eles podem contar com o apoio do governo federal de forma institucional e a nossa solidariedade. Muito obrigada. Perfeito. Aos ouvintes da Rádio Gazeta 93,3 FM, nós tivemos uma conversa agora exclusiva com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também aos leitores do site Gazeta do Acre. Muito obrigada. Eu sou Anne Nascimento e encerramos por aqui.